gente veio e trouxe o colega Márcio Martins. Ingressei no movimento quadrilheiro em 1993, quando marcador da extinta quadrilha Rei do Baião. Permaneci por 3 anos. Passei alguns anos afastado do movimento por questões profissionais e em 2008 voltei como promotor de festival do Festival de Quadrilha Junina do Jardim América. Fui convidado pelo senhor Kiko Sampaio a compor a sua chapa de reeleição no cargo de diretor de eventos. Mas no dia 26 de outubro, vendo as desobediências estatutárias, vendo o desrespeito ao membro filiado da FECOAJUSE, resolvi recusar essa proposta e me unir a esse grupo de pessoas para que juntos pudéssemos fazer valer um São João mais justo. Boa noite, senhores quadrilheiros, representantes do movimento junino, não só do estado de Ceará, no Nordeste, mas do Brasil. Hoje nós estamos reunidos com o objetivo de fazer um vídeo esclarecedor sobre o que tem acontecido no movimento junino cearense. Como vocês podem ver, ao contrário do que está se pregando, nós trabalhamos sim em grupo. Estão reunidos aqui representantes das quadrilhas mais antigas do estado de Ceará, que hoje são grandes responsáveis por tudo que vem acontecendo de melhorias no movimento junino do estado do Ceará. É dito por muitos, e isso muito nos envaidece, que o Ceará é uma referência para o movimento quadrilheiro do nosso país. E infelizmente hoje nós estamos passando por uma grande crise na qual levantou um movimento que se uniu com o objetivo de resgatar para a mão dos quadrilheiros esse movimento. Nossos problemas começaram quando, numa assembleia, no dia 22 de setembro do ano de 2013, fomos surpreendidos por a mudança da pauta, na qual se tratava única e exclusivamente do processo eleitoral. E para surpresa dos filiados presentes, a pauta foi alterada, não foi atendida e ali foi marcado uma nova assembleia para o dia 26 de outubro, que tratava de uma mudança estatutária. Ou seja, o papel do presidente dos trabalhos era fazer valer o estatuto e não desobedecer a pauta que era única e exclusiva para a eleição da comissão eleitoral. Quando a gente citou anteriormente, falando do dia 26 de outubro, esse momento ficou marcado para os filiados presentes nessa assembleia. Foi ali que se viu uma das maiores desobediências ao estatuto vigente e a maior afronta que os quadrilheiros do estado de Ceará puderam sentir. Uma assembleia em que não havia comprovação dos filiados, ou seja, quando foi solicitado por uma das quadrilheiras mais antigas do estado, a senhora Vera, da quadrilha de Pão, que gostaria de ter em mãos os documentos que comprovavam que aquelas pessoas que ali estavam, que a maioria nunca tinham visto sequer, a resposta que foi dada foi que os documentos não estavam presentes, porque estavam no trabalho do senhor Sérgio, funcionário da entidade, portanto não estaria disponível. Onde já se viu uma assembleia em que não se tem a comprovação dos membros filiados. Naquela mesma assembleia também, nós vimos filiados votando 2 vezes, o que o nosso estatuto deixa muito claro, que o voto é individual. A votação teria que ter acontecido de maneira secreta, que também é uma exigência estatutária. Por muitas vezes deixou-se claro a tendência que o nosso presidente queria, quando levantava o seu crachá, primeiro do que todos os filiados, mesmo tendo ele um papel de imparcialidade, apenas de presidir os trabalhos, era notável a sua parcialidade quando levantava o crachá, antes mesmo dos filiados, tendenciando ali e indicando qual era a proposta que queria. E pasmem os senhores, ali foi aprovado um estatuto em que dava direito de voz e voto a profissionais de cultura, não quadrilheiros, não promotores de festival, que não têm uma proposta como a de vocês, como a de nós quadrilheiros. Ou seja, uma quadrilha que tem de 40, às vezes até 70 membros, para que o seu líder leve a resposta desse colegiado, naquele momento foi dado
o direito de voto ao jurado, ao sapateiro, à costureira, ao pipoqueiro, abrindo as portas da nossa federação para membros que nela não comportam. Esses profissionais citados, nós não queremos fora, queremos sim que participem conosco do movimento, mas nós sabemos que esses profissionais já têm as suas entidades classistas. Então, se a ideia era de ampliar o movimento, de trazer causas sociais para dentro do nosso movimento, a gente pode citar como exemplo: nós não podemos fazer caridade tirando o que temos de nossa casa para dar para os outros. E era a ideia que foi passada para a gente. Ainda sobre a Assembleia do dia 26 de outubro, a Assembleia que praticamente dividiu o movimento quadrilheiro junino do Ceará, nós tivemos outros acontecimentos. Dentre eles, a mudança do local, ou seja, o edital chamava para uma Assembleia no Instituto Federal, no caso conhecido como Cefet, e então a Assembleia aconteceu no Teatro Carlos Câmara. Outra coisa que nos chamou a atenção, uma Assembleia de suma importância, uma Assembleia que tinha como objetivo mudar o Estatuto, que é o coração de uma entidade, é dali que saem as principais decisões, acontecer no dia do Enem. Como a gente sabe, o movimento quadrilheiro é formado, em sua maioria, por educadores que estão ligados direta e indiretamente a um acontecimento como esse vestibular mais importante do Brasil. E houve um esvaziamento por parte de grandes quadrilheiros, referências, que tinham que estar ali, debatendo naquele momento tão importante, esse estatuto que poderia mudar a vida dos quadrilheiros, principalmente no artigo 6º. O artigo 6º que abre as portas da entidade para outros profissionais. É importante deixar claro, o Código Civil explica as associações o que são. São a união de pessoas físicas por um objetivo só. O que são as federações? As federações são as associações, é a associação das associações. E as confederações são as associações das federações. Isso tem que ficar muito claro. Jamais uma federação poderá ter um filiado com a mesma igualdade de um grupo, que é o que foi feito. Ou seja, você quadrilheiro, que é representante, como eu já disse anteriormente, de um colegiado, que nós temos grupos que tem até 100, 150 pessoas, e você vai lá levando o voto desse grupo. E de repente foi lhe dado a condição igual a um profissional de cultura, que só representa a si mesmo, e vai lá e ter esse mesmo peso de voto. Indignado com isso, alguns dos nossos diretores, quadrilheiros antigos, referência, que tem seu peso, que tem sua marca escrita no movimento quadrilheiro do Estado do Ceará, foram embora, abandonaram a Assembleia por não aguentar ver aquilo. Era como se fosse a nossa federação, o nosso trabalho de 30 anos sendo entregue a outros profissionais. E esses quadrilheiros indignados foram embora. E é claro, qualquer um iria. Quem é que iria assinar com algo que não concorda? E é difícil acreditar que ainda há quem concorde. É importante deixar claro que muitos quadrilheiros que ainda assim estão contra essa nossa atitude, no fundo já estão balançados, já estão observando, já começaram a entender os riscos que há de abrir a nossa entidade, a nossa FECOAJUS, para outros profissionais. Ainda falando de reformas estatutárias, muitas pessoas que vão ver esse vídeo são ligadas a movimentos sociais, a sindicatos, a entidades do terceiro setor como um todo. E é puro conhecimento de que não se pode mudar a regra do jogo durante o jogo. Não se pode mudar um estatuto às vésperas de uma eleição. Além da lei indicar isso, é uma questão de bom senso. E exatamente foi o que nós vimos. E aí fica a pergunta: o porquê dessa mudança só às vésperas de eleição? A diretoria teve 4 anos para fazer essa mudança de um estatuto que ela mesma por muitas vezes reconheceu caduco, desatualizado, mas somente às vésperas de uma eleição foi fazer essa mudança. Fica aí a pergunta para que vocês, quadrilheiros, possam raciocinar e possam refletir a mudança desse estatuto. É importante esclarecer que depois, ainda dessa aprovação, mesmo que desobedecendo as leis internas da entidade, desobedecendo o Código Civil brasileiro, desobedecendo a Constituição Federal,
ainda assim foi tentado por muitas vezes acordo, de maneira informal. Eu mesmo fui um dos que procurei o então presidente na época, o senhor Kiko Sampaio, para que tentar abrir seu coração, sensibilizar de que isso seria prejudicial, não só para ele que pleiteava uma reeleição, mas para os filiados. Muitos outros membros, a nossa presidente do Conselho Fiscal, dona Fátima Freires, por vezes fez essa tentativa e mesmo assim a resposta do presidente era não, que não voltaria atrás. Após o dia 26, mesmo tendo tido a reprovação dos filiados, mesmo tendo sido alertado que aquele estatuto não deveria ser aprovado, foram dadas as primeiras deliberações vindas do estatuto do dia 26. Uma delas foi a Assembleia no dia 9 de novembro, na qual o então presidente tentava eleger a comissão eleitoral. E para surpresa não só dele, mas de todos os presentes, tivemos apenas 11 filiados presentes. Uma demonstração que até mesmo eles que aprovaram aquele estatuto não foram lá para garantir o quórum na qual se tinha como objetivo a eleição da comissão eleitoral. Aqui nas minhas mãos eu tenho um documento que a diretoria e o Conselho Fiscal da entidade deram entrada na FEPAJUS, onde citava quais os artigos que tinham sido desobedecidos na Assembleia do dia 26, tentando alertar o nosso presidente do que tinha sido cometido. Como os senhores podem ver, nós temos a assinatura do senhor Carlos Henrique Oliveira de Almeida, do senhor Paulo Roberto Silva Lopes, do senhor Reginaldo Rogério Alexandre, do senhor José Moacir Santana de Almeida, a senhora Maria de Fátima da Cruz, a senhora Vera Lúcia Coelho, o senhor Luiz Carlos de Oliveira, o senhor Antônio Marcelo. Essas pessoas compõem a chapa que foi eleita junto com o senhor Kiko Sampaio e tentaram alertar de que não desse continuidade em tudo que foi votado no dia 26 de outubro. Até hoje, até essa data, nunca se foi feita uma resposta, seja ela positiva ou negativa, mostrando o desrespeito que o senhor presidente tinha com a sua própria diretoria, que foram eleitos junto com ele. Não havendo resposta da solicitação feita pela maioria da diretoria, os próprios diretores, atendendo o nosso Estatuto Social, que tem 3 formas de solicitação para uma Assembleia Geral Extraordinária, usaram uma dessas formas. Quando a maioria da diretoria, através de um documento, solicita uma Assembleia que tinha como objetivo a desconstituição dos poderes da Assembleia do dia 26. E assim aconteceu. No dia 23 de novembro, tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária na Casa Juvenal Galeno, onde nós tivemos a presença de mais de 60 filiados, sendo eles quadrilheiros e promotores de festival. Em alguns momentos foi dito que essa Assembleia sequer havia registro, que ela sequer havia legitimidade. E a gente faz questão de mostrar para vocês. Cartório Pergentino Maia, o cartório no qual está registrado todos os documentos da entidade. Esses documentos estão lá para qualquer cidadão que queira solicitar. Número de microfilme 406259. Com esse número, qualquer cidadão, visto que é um documento público, pode solicitar essa Assembleia do dia 23 de novembro. Esse mesmo documento do dia 23, que outrora é afirmado desconhecer a existência, também foi protocolado sim na sede da entidade, no dia 25 do 11, às 11h23, recebido pela senhora Lena, secretária da entidade. Já se utilizando do Estatuto Novo aprovado, foi convocado para o dia 24 do 11, uma Assembleia que tinha como pauta principal a eleição da comissão eleitoral. Eu fiz questão de estar presente para acompanhar todos os passos dessa Assembleia e fiz a pergunta principal: quantidade de membros presentes e a descrição de cada um desses membros. E me foi informado, conforme está registrado em ata,
47 quadrilhas, 15 festivais e 26 profissionais de cultura. Quero reforçar, 26 profissionais de cultura. Ou seja, se os profissionais de cultura que foram aprovados no dia 26 não tivessem presentes, essa Assembleia também não teria quórum para a sua existência, porque só teriam 62 filiados. E um quinto, na qual exige esse estatuto que foi aprovado no dia 26, teria que ter mais de 70 membros. Dos 26 profissionais de cultura presentes, nós tínhamos músicos, coreógrafos e, em sua maioria, jurados. E um desses jurados está compondo a comissão eleitoral. E o que não é surpresa da maioria, porque esteve aberto nas redes sociais. O membro da comissão eleitoral se posicionou muito mais como um cabo eleitoral, quebrando a principal exigência de uma comissão eleitoral, que é a imparcialidade. O então presidente não havia respeitado o pedido dos diretores, não havia acatado as deliberações feitas pela Assembleia no dia 23. Não nos restou outra opção. Fizemos um requerimento para a destituição da diretoria e do Conselho Fiscal. Muitos desses diretores até tiveram boa vontade de trabalhar, mas não tiveram a oportunidade de poder exercer o seu papel de diretor. Visto que o presidente sempre foi individualista, sempre buscou trabalhar sozinho, sempre foi pautado nas suas decisões individuais, nunca vislumbrando o coletivo. Solicitamos aos filiados que, de maneira clara, tinham plena convicção de que estavam assinando um documento, que esse documento requeria uma assembleia de destituição de toda a diretoria para o dia 15 de novembro. Não havendo mais nenhuma alternativa, visto que o presidente, anteriormente, desconsiderando a opinião da maioria dos diretores, desconsiderando a deliberação feita na Assembleia do dia 23, nos restou somente requerer a destituição dessa diretoria. Porque uma diretoria que não acata as deliberações dos seus filiados, essa diretoria não é digna de continuar representando. E fizemos, de maneira correta, justa e legal, um requerimento vindo de mais de 100 filiados. Essas assinaturas estão nítidas e claras. Todos os filiados tinham plena convicção do que estavam assinando. Os filiados solicitavam uma assembleia para o dia 15 de dezembro. E nessa assembleia é que seria decidido se seria ou não destituída a diretoria da FECOAJUS. É importante que fique claro, em nenhum momento esse documento foi passado aos filiados pedindo a expulsão do presidente. Em nenhum momento foi pedida a expulsão. Ficou muito claro como está redigido o texto. Nós pedíamos aos filiados que assinassem um documento para requerer uma assembleia. E nessa assembleia, os presentes decidiriam pela destituição ou não da diretoria da FECOAJUS. Tivemos mais uma tentativa de acordo, de resolver as coisas de maneira amigável. Fomos ao estado do Rio Grande do Norte, no dia 7 de dezembro, numa reunião da UNERJ, em que o então presidente da FECOAJUS também ocupa o cargo de presidente dessa entidade. Na presença dos membros diretores da UNERJ, solicitamos mais uma vez ao presidente que cancelasse a Assembleia do dia 26 de outubro. Que é esse o nosso único objetivo. O foco maior desse trabalho era desconstituir os poderes da Assembleia do dia 26. E mais uma vez, numa atitude egoísta, o presidente disse não. Num momento histórico, para o movimento quadrilheiro junino do estado do Ceará, no dia 15 de dezembro, os filiados votaram sim para a destituição da diretoria e do Conselho Fiscal. Disseram sim à destituição de uma diretoria que não mais os contemplava, que não mais atendia suas deliberações, que não respeitava mais o estatuto vigente. E
decidiram eleger uma junta governativa para assim dar sequência aos trabalhos de um processo eleitoral limpo, neutro, imparcial. É importante deixar claro que foi dito em alguns momentos que essa ata não tinha sido registrada, que ela não tinha sido dada ciência aos órgãos competentes. Mais uma vez a gente quer deixar o número de microfilme desse documento que foi registrado no cartório Pergentino Maia, sobre o número 150195, que mais uma vez a gente deixa claro, qualquer cidadão pode fazer a solicitação. E é importante que reforcemos, não só o presidente, como todos os diretores tiveram a oportunidade de estar lá. Foi dado 10 minutos para a defesa de cada um, para que pudesse olhar no olho dos filiados e dizer que queriam continuar, mas a maioria deles não apareceram. Em especial, o chefe do executivo dessa entidade, o presidente que tinha um papel de zelar pelos direitos dos associados, sequer foi lá para tentar convencer de que deveria se manter no lugar de presidente da entidade. E os quadrilheiros gritaram numa só voz. O quadrilheiro acordou para todas as irregularidades que estavam acontecendo na nossa entidade. Diferente da Assembleia do dia 26 de outubro, seguimos o critério de votação secreta, como pede o nosso Estatuto Social. Todos os filiados receberam uma cédula de votação, puderam se dirigir até uma urna e de maneira secreta optar à sua vontade. E o que já se esperava aconteceu. De maneira unânime, a diretoria foi destituída, bem como o Conselho Fiscal. E vale salientar, a ata, conforme já foi dito outras vezes, foi sim registrada no cartório Pergentino Maia. Esse cartório é onde estão registrados os documentos da entidade desde o seu nascimento, desde 1990. Qualquer pessoa que quiser ter acesso à ata de registro da destituição da diretoria do Conselho Fiscal, que vale salientar, foi recebida e lida pelos funcionários do cartório. Diferente da Assembleia do dia 26, diferente do Estatuto do dia 26, que nunca recebeu registro, e não há cartório no mundo que registre a dita ata, devido ao número de irregularidades. O dito Estatuto, devido também ao número de irregularidades. E nós não só falamos, nós temos como provar. Eu tenho aqui em mãos uma certidão, em que mostra que o último documento que foi registrado da FECOAJUS foi em março de 2010, ou seja, a posse do então presidente. Esse é mais um documento que qualquer cidadão comum, indo ao cartório Pergentino Maia, pode solicitar. E vai ter em mãos o que nós estamos dizendo. Portanto, senhores quadrilheiros, nós estamos mostrando os devidos documentos de todas as atitudes que a gente vem tomando, todas elas pautadas na lei. Como o então presidente deposto não acatava as solicitações e deliberações, nem feitas pelos diretores, nem pela maioria dos filiados, levamos a documentação à apreciação da Justiça. E lá foi concedido uma liminar em que determinava que todos os efeitos advindos da Assembleia do dia 26 de outubro fossem suspensos, considerando assim uma grande vitória ao movimento quadrilheiro do Estado do Ceará. E o que dizia essa liminar? Nós temos aqui a parte final da decisão, onde o juiz afirma determinar a suspensão de todos os efeitos advindos das decisões e alterações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da FECOAJUS realizada no dia 26. Ou seja, advindo tudo que vem, tudo que foi deliberado ali, restabelecendo a vigência do Estatuto anterior, ficando vedada qualquer alteração do mesmo até a deliberação ulterior deste juízo. Cumprida a liminar, intime-se e cite a parte promovida a fim de responder à presente demanda no prazo de 5 dias. Portanto, senhores, que fica muito claro, nós podemos usar como referência o popular efeito cascata. E o que é o efeito cascata? Todas as decisões que advêm do dia 26 de outubro,
do novo estatuto automaticamente também cairão. O juiz deixa claro que restabeleça-se o estatuto anterior. E eu fico aqui a perguntar: como poderá ser feita uma eleição no dia 12 de janeiro, se para a existência dela foi necessário usar dispositivos do estatuto aprovado no dia 26, dentre eles a eleição da comissão eleitoral, que tem como membro um jurado, que portanto hoje não é mais membro filiado da entidade. O edital que foi publicado no Jornal de Grande Circulação afirma que a eleição está baseada no artigo 51 do novo estatuto. E aí eu quero uma resposta: como poderá haver essa eleição no dia 12 de janeiro? As ofensas nas redes sociais. Nós estamos corriqueiramente verificando que membros filiados e outros prestadores de serviço estão ofendendo de maneira criminosa membros filiados da entidade. Vale ressaltar que essas pessoas não só podem ser alcançadas com medidas administrativas da entidade, que vão desde suspensão até a expulsão como filiados, como também podem responder processo criminal na justiça comum. Quero convidar você, quadrilheiro, não só do Ceará, mas de todo o Brasil, a somar com a gente nessa luta, porque o São João é nosso. E aproveito para apresentar parte do grupo que está lutando por esse movimento melhor e mais justo. Fátima Freires, representante do Arra da Esperança há 25 anos. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Roberto Souza, da quadrilha Ceará Junino. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Moacir Martins, tenho mais de 30 anos de São João, 19 de coração sertanejo. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Flávio Lima, estou no movimento junino desde 1988, hoje à frente da quadrilha Balão Beijo. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Jorge Tavares, representante da quadrilha infantil Arra da Esperancinha. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Neuma Pereira, representante da Império Junino, 3 anos. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Alice Tavares, representando a quadrilha Flor da Bela, 23 anos. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Yuri Torquato, representante do festejo Maranguape Junino, e sou quadrilheiro e exijo respeito. Nando Pires, da quadrilha Paixão Junina de Maranguape, sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Vera Coelho, representante da quadrilha junina Arraiados de Pão, sou quadrilheira e exijo respeito. Meu nome é Hermínio Rodrigues, estou contribuindo com o São João do Ceará há mais de 20 anos. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Reginaldo Rogério, Arraial Zé Testinha, 37 anos. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Diego Lima, promotor do Arraial Flor da Bela. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Sou Marcos Paulo, representando a quadrilha infantil Chama da Fogueira. Sou quadrilheiro e exijo respeito. Outro São João de igualdade! Sou